Olá, sou a Cleovânia, professora de matemática. Neste vídeo eu apresento atividades complementares semelhantes às questões do PET do ano de 2021. O objetivo é fazer você desenvolver as questões oficiais do PET com mais facilidades. Vamos lá? O nosso tema é figuras geométricas espaciais. Os sólidos geométricos ou figuras espaciais não vêm do espaço. Apenas são figuras que possuem três dimensões: comprimento, largura e altura, ou seja, possuem volume. Elas podem ser divididas em dois grupos: os poliedros e os não poliedros, ou corpos redondos. Os poliedros são figuras geométricas espaciais fechadas, formadas apenas de faces planas, que são os polígonos. Seus principais elementos são as faces, as arestas e seus vértices. Exemplo, aqui nós temos o cubo, ele tem 6 faces. Faces são os lados. Eu colori um lado aqui, então eu tenho mais 5 lados. 6 faces. Temos 12 arestas, são as quinas. Nós temos uma quina aqui, outra aqui, tem outra aqui. Em cima eu tenho 4 quinas, embaixo eu tenho mais 4, e do lado aqui, com este aqui, eu tenho mais 2, e essas duas em azul, 12 arestas. Vértices, 8 vértices são os cantos. Nós temos um cantinho aqui, outro aqui, e tem mais. Só em cima tem 4, embaixo tem mais 4. Então, são 8 vértices. Observe que as faces do cubo têm a forma de um quadrado. Outro exemplo, paralelepípedo. 2 desenhos diferentes que representam um paralelepípedo. Ele tem 6 faces, que são os lados, arestas, 12 arestas, que são as quinas. Vamos lembrar, as quinas. Ele tem 12 quinas, tá bom? 12 arestas. E os vértices, que são os cantos. Aqui nós temos um cantinho, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, são 8 vértices em cada desenho. Esse aqui tem 8, esse aqui tem 8. Observe que as faces do paralelepípedo têm a forma de um retângulo. Outro exemplo, a pirâmide de base triangular. Número de faces. Ela tem 4 faces. 3 na lateral e a base, 4 faces. Temos os vértices, que são os cantos, né? Temos 1, 2, 3, 4. 4 vértices. E temos as arestas, que são as quinas aqui, ó, o segmento de um pontinho no outro. São 6 arestas. Observe que é uma pirâmide que tem uma base triangular e 3 lados também são triangulares, ou seja, a base e a lateral é toda triangular. Outro exemplo é a pirâmide de base quadrangular. Pirâmide quadrangular. Número de faces. Nós temos 3 faces triangulares ao redor, são os lados, e uma base em formato quadrado, ou seja, 5 faces. 4 faces, que são as laterais, e a base é uma, porém também é considerada como face, tá bom? 4 triângulos de forma facial lateral e um quadrado, que é a base, que também é uma face. Temos os vértices, só contar.
são os pontinhos, os cantos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 vértices e arestas são 8 arestas. São as quinas. Uma aqui, 2, 3, 4, 5, o pontilhado, 6, 7 e 8. Observe que é uma pirâmide que tem uma base quadrada e 4 lados são triângulos equiláteros. O que é triângulos equiláteros? É um tipo de triângulo que possui os 3 lados congruentes, medidas iguais. Agora vamos conhecer sobre os não poliedros ou corpos redondos. São figuras espaciais fechadas, formados por superfícies curvas, podendo também conter superfícies planas. Exemplos: nós temos a esfera, que lembra bolinha, lembra algum tipo de fruta, por exemplo, a laranja, bolinha de gude. Temos o cilindro, que lembra a latinha de Coca-Cola. E temos o cone, que lembra a casquinha de sorvete. Existem vários objetos que fazem lembrar esses não poliedros, os corpos redondos. O cone e o cilindro, a superfície é plana. Já a esfera, a superfície é curva. Plano é que você consegue conter na mesa. Se você colocar o cone e o cilindro em cima da mesa com a base, ele fica quietinho. Agora, caso você colocar a esfera, ela vai se movimentar. Esfera, cilindro e o cone são sólidos geométricos estudados na geometria espacial, sendo classificados como corpos redondos. Atividades complementares, semelhantes às questões oficiais do PET. Número 1. Em nosso cotidiano, existem diversos objetos que se assemelham aos sólidos geométricos espaciais. Associe as figuras abaixo com estes respectivos sólidos. Nós temos a figura e nós iremos associar com os sólidos geométricos espaciais, esses aqui. A casquinha de sorvete está associada a qual sólido geométrico espacial desses aqui? Qual é o nome? O cone. Aí você vai escrever o nome da figura, cone. O rolo de papel higiênico está associado a qual sólido geométrico espacial desses aqui? Cilindro. E as bolinhas de gude? Esfera. E este desenho de pirâmides? Pirâmide. Nós não sabemos a base, então escrevemos pirâmide, tá bom? Não sei qual é o sentido da base aqui. Imagino que seja quadrangular. Mas escreva só pirâmide. Continuando, agora temos o tijolo. Qual é o sólido geométrico espacial que se associa ao tijolo? É o paralelepípedo. Aqui na mãozinha do rapaz, tem um? O que tem aqui? Um cubo. Associa-se ao cubo. A laranja está associado à esfera. E a caixinha de sapato, lembra o quê? Um paralelepípedo. Olha que bacana. Questão 2. O desenho abaixo é a planificação de um sólido geométrico. Diga qual é este sólido e aponte pelo menos 3 características dele. Nós temos a planificação de um sólido geométrico. Quando você monta ele, ele forma um sólido geométrico. Qual o nome dele? Aquele depois de montado. Ele é chamado de pirâmide quadrangular ou pirâmide de base
quadrangular. A base dele é um quadrilátero. Agora, suas características. A primeira, nós temos a base, que é quadrada. A segunda, uma outra característica, quantos vértices? Só contar as bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 vértices. Outra característica, 4 faces laterais triangulares. Uma outra, vou colocar mais uma opção, são as arestas, que são as quinas, os segmentos que foi unindo. São 8 arestas. Outra planificação, é uma planificação de um sólido geométrico, muito conhecido. Ele é o quê? Um cubo. Qual é o nome desse sólido? Cubo. Primeira característica, o vértice. Quantos vértices ele tem? Ele tem 4 em cima e 4 embaixo. 8 vértices. Segunda característica, as faces. Quantas faces tem o cubo? 6 faces, que são os lados. Mais uma característica, as arestas. Quantas arestas ele tem? 12 arestas. E uma outra característica, você também pode colocar aí, as faces do cubo têm a forma de um quadrado. Os 4 lados do quadrado têm as mesmas medidas, são iguais. Questão de número 3. Dados os sólidos abaixo, complete a tabela com as suas principais características: nome, número de vértices, número de faces e o número de arestas que cada um possui. O primeiro, o sólido geométrico, como exemplo, é este aqui. E agora, qual o nome dele? Nós vamos analisar por aqui. Eu sei que é um prisma, porém, ele é prisma triangular, ou prisma quadrangular, ou prisma pentagonal, ou prisma hexagonal. Muito fácil. Basta colocar os cantinhos que chamamos de vértices. Isso aqui é o mesmo que a base, mesmo estando no topo, se eu invertê-lo, fica sendo a base. Então, o que acontece? Ele tem 5 pontinhos aqui em cima. Ele é um prisma pentagonal. Agora, número de vértices é o mesmo que as pontas da figura. Nós temos 5 aqui em cima, mais 5 embaixo, dá 10. Faces são os lados. Nós temos, de lados, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E mais o topo e a base, 2 bases. Nós temos 7. 7 faces. Arestas são as linhas. Aí é só contar as linhas aqui. Nós temos 15 arestas. O próximo. Aqui está o sólido geométrico. Qual o nome dele? Como ele se chama? Temos aqui uma análise. Eu sei que é uma pirâmide. E agora, qual dessas 4? Basta colocar os pontinhos lá no canto, que são os vértices, que eu sei qual é. Quantos pontinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Significa que é o pentagonal, pirâmide pentagonal, ou seja, pode ser também pirâmide de base pentagonal. Número de vértices. Nós temos 5 embaixo e tem um no topo, 6. Número de faces, são os lados. Nós temos 1, 2, 3. No fundo tem mais 2, dá 5. E a base, 6. 6 faces. Arestas são as linhas, são os segmentos. Contando, temos 10. Basta vocês conferirem aí, tá bom? Só contar as linhas. O pontilhado também faz parte e é uma aresta, os pontilhados. O próximo, este sólido é muito conhecido. Falamos dele lá no início do vídeo. Ele é um cubo. Quantos vértices ele tem?
8. Número de faces, 6. E número de arestas, 12. Pronto. Finalizamos mais uma videoaula. Se você gostou, acesse meu canal e se inscreva lá. Tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs. E não se esqueça de ativar o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada!